Breve, não vai dar para a gente falar muita coisa, porque a gente ainda tem a nossa ceia, a nossa mesa está linda. Parabéns à equipe, decora tudo. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem achar, diga célula. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que teu Espírito esteja sobre nós, sobre esta igreja, dentro de nós. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia especial, celebramos vidas que desceram às águas, batismo, mas eu quero convidar a igreja a olhar para o momento não como uma cerimônia. Existe uma missão por trás do batismo, por trás daquilo que nós estamos vivendo, existe uma missão. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a humanidade, eu vou devagar hoje, tá, gente? Eu vejo assim, pessoas perdendo muito tempo com briga. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de desejos. Imagina alguém que já tenha 45, 50 anos e ele ainda não conseguir se relacionar com o seu cônjuge, ou um filho e um pai. Quanto tempo mais tem essa pessoa de 45, 50 anos? A gente começa a juntar tesouros, a gente começa a fazer projetos e planos. Não estou dizendo que você não tem que fazer, eu estou dizendo que você tem que viver bem, porque, irmãos, 100 anos passa rápido. Você nasceu, você cresceu, você lembra, agora você estava na escola, e hoje? Eu cheguei aqui, vai fazer 9 anos. Tem menino que nasceu aqui hoje, já tem 9 anos. Tem menino que eu apresentei. Tem criança que eu vi nascer, que eu apresentei e eu fiz o velório. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Eu fiz o casamento, eu tive um amigo, crescemos juntos. Eu fiz o batismo dele. Eu apresentei a filha dele. E eu fiz o velório dele. A vida, obrigado, filha. A vida passa muito rápido para a gente poder ficar brigando. E tudo que a gente constrói é ótimo para viver bem com a família. Sobre o que o Senhor está falando isso? Porque existe uma missão. Quem vive a missão de Jesus, vive uma missão eterna, irmão, assim, no modo de dizer, porque ela só vai terminar na volta de Cristo, tá? Deixa eu mudar, não é eterna, mas ela tem um fim para acabar, um tempo para acabar, mas é uma missão que ela tem sentido, vamos dizer assim, mas é uma proposta eterna, e a nossa missão, ela é tão forte que existe uma cidade esperando para ouvir o Evangelho. Existe uma geração esperando conhecer Jesus. Existem famílias esperando uma resposta. Existem pessoas que estão feridas e perdidas, sem direção e sem esperança. Então a missão, tem uma missão por trás do batismo. E a missão ela não acaba no batismo. E agora eu batizei. A missão continua. E Deus colocou a nossa igreja, esta igreja, nessa cidade por um propósito. Nós não estamos aqui como igreja sem um propósito. A gente tem um propósito de vida. A gente tem uma missão. Nós estamos correndo a carreira. A igreja está crescendo, mas acabou a missão, igreja? Acabou o propósito? Não.
ele não está nem perto de acabar. Ontem eu recebi uma palavra, um pastor olhou para mim e disse assim: olha, você veio de uma cidade de 1.600 habitantes, só na tua igreja vai ter 2.000. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei olhando pensando naquela população da cidade que eu morava, mais a Rose, e eu fiquei pensando, já precisa ter uma população de uma cidade na igreja? Eu recebi a promessa. Tem alguém que recebe comigo? Tem alguém que concorda com essa palavra? Diga amém. E nós estamos indo nesse caminho. Temos uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. A primeira igreja batista não está aqui e não existe simplesmente para realizar culto aos domingos e às terças, de maneira nenhuma. A igreja PIB Tanabi é um organismo vivo. Aonde você está, ali está Jesus, está a igreja. E ali está a missão de Jesus Cristo, amém? Você é a igreja. A igreja PIB Tanabi não existe apenas para manter uma estrutura, não existe apenas para reunir as pessoas. Nós existimos para cumprir a missão de Jesus, e a missão de Jesus ela é clara: ir, anunciar, fazer discípulos, batizar, ensinar e enviar. Vou dizer novamente, nós temos uma missão e nós existimos para cumprir a missão de Jesus, que é ir, anunciar, fazer discípulos, batizar, ensinar e enviar. Essa é a nossa missão. No livro de Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira grande verdade é: Jesus não disse, vocês receberão poder. Fala ou não fala? O texto de Atos, ele não diz assim: olha, vocês vão receber poder para ficar dentro da igreja, falando em língua, entregando profecia e vivendo dentro da igreja. Ele diz assim: vocês receberão poder, mas para quê? Para ser minhas. Pegou aqui ou não, Anderson? A gente acha que a gente vai receber poder para quê? Ficar dentro da estrutura. E o Senhor, Ele te chamou, e Ele vai te empoderar, e o poder de Deus vai vir sobre a sua vida, mas não é para ficar dentro da igreja, é para ser testemunha. Tem algum testemunha de Jeová aqui nessa noite? Levanta sua mão, testemunha de Jeová. 1, 2, 3, 4 testemunhos de Jeová, 5, 6 testemunhos de Jeová. Irmãos, quem é testemunha de Jesus Cristo? Levanta sua mão. É a mesma coisa, irmãos. Está com medo, né? Não está querendo fazer o feijão dos outros queimar, não. Mas o poder é para a gente ser testemunha. Eu recebi poder na igreja, glória a Deus. Eu rodei, eu caí no chão, eu falei em línguas. E aí? É para ficar dentro da igreja? Então quem falou não das duas aí? Quem foi? Foi a Gisele e a Cláudia. Então é só nós que vai sair para a missão, porque o restante vai ficar com poder dentro da igreja. Tem mais alguém que vai sair com a gente aqui, irmãos, com o poder de Jesus Cristo? Tem alguém que vai sair, irmãos, com a gente aqui, para transformar ruas, bairros, avenidas, em nome de Jesus? Tem alguém aqui para isso? Quando o seu irmão fala, acorda aí, querido. Fala para ele assim, com aquela calma que você tem dentro da sua casa. E diga assim: a sua missão começa amanhã, assim que os seus lindos olhos se abrirem. Amém. Temos uma missão. O poder tem a finalidade. O poder tem uma finalidade: o poder nos capacita para a missão. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas.
Você vai testemunhar. Qual é o testemunho que você tem para dar de Jesus? Ele transformou minha vida, Ele transformou meu casamento, Ele transformou minha finança, Ele transformou meus lábios. Agora, se o casamento está indo ruim, se a finança está indo ruim, se tudo está indo ruim, que testemunho de Jesus você vai dar? Qual é o testemunho? Na verdade, a gente muitas vezes dá mau testemunho. Aí nós somos mau testemunhas, né? Se você observar a geografia apresentada por Jesus, ele começa: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, certo? Começa na Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? A nossa casa, a nossa cidade. Começa perto. Irmãos, quando eu falo assim, eu já profetizo. Quem aqui quer ser missionário na África? Levante sua mão e diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem quer ir para a África fazer missão? Levante sua mão de glória a Deus. Deixa eu ver. Quem tem muita vontade? Deus nunca vai te levar para a África se você não faz missão na tua Jerusalém. O pastor Cornélio disse o quê? Só da minha rua foi 6. Quantos foi da tua rua? Quantos foi da tua célula? A gente quer ser missionário na África, sabe para quê? Nisso, para viajar de avião e para tirar uma foto com os bonitinhos. Ninguém quer ir para fazer missão, quer passear. Porque se o cara quer fazer missão, ele faz na Jerusalém dele. Olha para o teu irmão e fala assim: fala, Deus. Fala para ele assim: vai falar, pode esperar. Segura aí. Começa perto, depois alcança muito longe. A nossa Jerusalém é onde estamos, a nossa cidade, o nosso campo missionário. Deus não colocou a igreja dentro da cidade para que ela se esconda da cidade. Colocou a igreja dentro da cidade para que ela ilumine a cidade, e não para ficar escondida. E a igreja é você. Aí quando alguém está endemoniado, liga para o pastor. Você é a igreja, tem uma autoridade sobre a sua vida. Tem sim ou não? Diga, coloca a mão na sua cabeça e diga: tem autoridade sobre a minha vida. Quando alguém ficar endemoniado, eu vou lá orar. Se não sair, eu chamo o pastor, mas primeiro eu vou. Tem autoridade na sua vida aí. Amém, igreja? Você vai dizer no nome de Jesus. Desse jeito você vai dizer mesmo. Vai sair em nome de Jesus. Glória a Deus. O culto nos reúne e nos prepara para a missão. Já indo para o final, quero falar sobre culto, célula e discipulado, muito rápido. O culto nos reúne e nos prepara para a missão. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Tem gente que não congrega. O texto diz assim: não deixa de congregar. Tem gente congregando através da televisão, irmão. Deu certo na pandemia? Sim ou não? Deu certo de congregar na pandemia pela televisão? Quem ficou muito feliz de congregar pela televisão aí? É muito ruim, é horrível. E a Bíblia já falava: olha, não deixe de congregar. Quem concorda que nós temos que concordar? Quem concorda que nós devemos concordar com a Bíblia, diga glória a Deus. Não diga aleluia. Fala, tem que ser assim. Agora, com aquele jeito seu maravilhoso, olha para o teu irmão e diga assim: então por quê você não vem na terça? Não entendo. Eu concordo com
a Bíblia, eu não sei o que. Realmente a Bíblia está falando que não devo deixar de congregar, mas na primeira chance eu vou assistir o Faustão. Qual que é a novela da Globo que está passando agora? Você sabe que novela é macumba. Nó mais vela. Corte isso aí, senão não tem advogado na igreja ainda não. Tem algum formando aí? Hebreus 10, 25. Não deixei de reunir, de congregar. O escritor de Hebreus está ensinando que a vida cristã deve ser vivida de maneira, não deve ser vivida de maneira isolada. O texto fala de considerar uns aos outros, estimular o amor, estimular as boas obras, não abandonar a congregação e encorajar uns aos outros. Isso significa que a reunião da igreja possui uma função espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Não estamos simplesmente vivendo para assistir uma programação. Estamos vindo para adorar, ouvir a palavra, orar, ser fortalecido, ser corrigido, ser encorajado, ter comunhão, receber direção para a missão. Tem um propósito. Eu estava falando com um pastor, amigo meu, eu não sei se era com algum discípulo, não sei o que eu estava falando, mas eu tinha uma crise, eu acho que foi com o Mauro, terça-feira, a gente almoçando, eu tinha uma crise, eu falei assim, o que eu vou fazer todo domingo pregar para crente? E eu não entendia, cara, eu não entendia dentro de mim, já pastor, ordenado, eu vou ter que ir de novo no culto domingo pregar para crente, sabe, de novo a palavra. E então, irmãos, graças a Deus, eu entendi algo assim: no domingo eu venho para adorar, eu venho para celebrar a Deus, eu venho para cultuar a Deus. Então na terça-feira eu venho fazer o quê? Cultuar a Deus. Eu falo ou não falo? Pastor Cornélio que não fala. Pastor Cornélio, em nome de Jesus, vai acontecer um dia, vai ser uma manifestação do Espírito Santo na terça-feira. E aí você vai ficar sabendo e você não vai estar aqui. Sabe aquele dia assim, irmãos, que o céu desce na terra assim? Vai ser. Isso significa que a reunião da igreja possui uma função espiritual. Nós estamos aqui para isso. Você entregou sua vida a Jesus, agora você precisa caminhar com a igreja. Você se batizou, você precisa caminhar com a igreja. Você é membro, você precisa caminhar com a igreja. Para onde a igreja está indo? Quem membrou aqui na igreja agora, quem batizou, deixa eu falar uma coisa para vocês. E quem está chegando nos visitando. Uma coisa que a gente não é aquele tipo de crente chato. Porque tem crente que ele é santo demais, ninguém aguenta ficar perto dele. Certo? Tem gente que é tão santo que quando eu chego perto eu me sinto a pior pessoa do mundo, de tão santo que ele é, né? É mais santo do que o santo, de tanta santidade assim. Tem uns irmãos que é santo. Outra coisa que nós não somos nós não gostamos de ser crente feio, porque tem gente que não vou falar isso não, gente. Olha lá, a Rose fez assim para não falar. Não vou falar não. Ela fez assim. Não dá não. Mas dá vontade. Deixa para lá. Não basta nascer de novo, é preciso crescer. Não basta aceitar Jesus, é preciso aprender a seguir Jesus. Não basta nascer de novo, é preciso crescer. Fala ou não fala? Aí eu tenho que falar, meu bem. Gente, mas o que tem de crente velho de igreja, mas adolescente na cabeça, espiritualmente, é uma lástima. Você não pode discipular. Não vou nem falar corrigir, que senão já vai falar, pastor está corrigindo. Não pode nem discipular. Não pode.
Tem gente que quer viver a vida inteira, Gustavo, como um cristão imaturo. Sabe, quando quem tem mais de 2 filhos aí, ou tem 2, ou você teve irmão, quem tem mais de 2 irmãos aí? Deixa eu ver. Levanta a mão. Aí um pegava um negócio, o outro queria a mesma coisa que você queria. Quem passou por isso? Até hoje. Aí dentro da igreja é a mesma coisa. É um eterno imaturo. Está com 30 anos de crente, mas continua: estou ferido, estou tão chateado. Abençoado, você já aprendeu a andar, vai para o hospital da cura. Você já aprendeu a falar quando os meninos não falam, né, Maiara? É duro quando eles sentem dor, a gente fica desesperado. Alguém é novo, mas quando já é um adulto e está doendo algo e ele não quer falar onde está doendo, é difícil. Fica escondendo, para os outros ter dó, para os outros ter misericórdia. Eu não vou falar para todo mundo ficar. Então, não basta nascer, é preciso crescer, meus filhos. Uma igreja de discípulo, ela cresce. Chega uma hora que o pai tem que emancipar o filho. Vai chegar uma hora que o Davi vai sair de casa. Ele vai casar, eu vou ter que emancipar ele. Vai continuar sendo filho, mas emancipado. Igreja, chega uma hora, discípulos, filhos, que você tem que crescer. Já deu trabalho na igreja, deu trabalho na outra, deu trabalho no casamento, deu trabalho na finança, e deu trabalho em tudo. Já sendo crente tem que crescer. Não basta nascer de novo. Nasceu, tem que crescer. E não basta aceitar Jesus, é preciso aprender a seguir Jesus. É preciso caminhar com Jesus. Você caminha com quem? Quem é teu Deus? Quem é teu Senhor? Quem você pega na mão? Com quem você anda? Com quem? Você tem que aprender a andar com Ele, sentir o cheiro dEle, sentir a presença. Ei, você está aqui me ouvindo, você nunca sentiu o que eu estou falando para você. Existe um Deus que está vivo, que Ele não está pregado numa cruz, mas também não está numa sepultura. Ele ressuscitou. E aí teve daqueles que estavam com Ele, chamado Tomé, falou assim: deixa eu tocar. E Ele tocou na ferida, e Ele está aqui agora. E você pode sentir Ele. Se você tiver muita fé, você vai sentir o cheiro dEle. Você vai sentir o toque dEle. Eu não sei quantos percebeu, mas teve uma hora, estava lá eu, pastor Sérgio e outros pastores. O pastor Sérgio percebeu na hora, e a gente estava ali, e de repente veio aquele vento. A gente sabia que era Ele. Então você precisa caminhar com Ele, andar, conhecer quem é Jesus. Eu já conheci Jesus, agora eu quero me relacionar com o Espírito Santo de uma maneira assim, muito palpável. E aí eu já entendi algo, que eu tenho que dobrar a oração, eu vou ter que colocar o joelho no chão, eu vou ter que jejuar. Você não jejua, pastor? Sim, mas eu vou ter que jejuar mais. Não vai poder ser 3, 4 dias de jejum. Tem que ser 15, 20, 40 dias só na água, irmão, estou dizendo. Nesse jejum que a gente faz, não, ó. Vou jejuar até na hora, vou jejuar até as 10 horas da manhã, aí dorme até as 9. Ainda assim, eu vou jejuar de pão, mas aí como bolacha. Ei, pastor, fiz um jejum difícil. Você não tem noção, estou 40 dias jejuando, pastor. Como é que está teu jejum? Então, pastor, ó, eu só não como até as 10 horas da manhã. Depois, você faz jejum? Estou dizendo ficar sem comer, irmão. Jejum é ficar sem comer. Entendeu? Não é tirar o doce, não é tirar a bolacha, não é tirar o café, é tirar tudo. Vamos fazer um propósito, aí a gente tira alguma coisa, propósito de jejum, certo? Aí você tira. Aí tem alguém que diz assim:
Mas eu sabe que eu não consigo jejuar? Porque a hora que eu vou jejuar eu sinto fome. Não basta ser batizado, é preciso viver como um discípulo. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim: você precisa viver como um discípulo. Não basta só ser batizado, não acabou a missão aí. Precisa viver como discípulo. O culto é um lugar aonde adoramos a Deus e nos conectamos com pessoas que têm o mesmo propósito. O culto é um lugar aonde nós adoramos a Deus e nos conectamos em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito. Você tem o mesmo propósito que o meu? O meu propósito é ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. É o seu propósito? Então diga glória a Deus. É aqui nós nos conectamos. Mas depois somos enviados para as células, para os bairros, para os trabalhos, para as faculdades. Para terminar essa parte, estou indo para o final. Um celular pode ser excelente, pode ter muito recurso, pode ser moderno, mas se ele não tiver bateria, o que acontece? Serve para... Diga, não serve para nada. Então, se você estiver muito capacitado, se você estiver muito cheio... Não, deixa eu mudar aqui. Se você tiver muito dom, muito preparo, mas não estiver cheio, olha para o teu irmão e diga: fala ou não fala? Não falo, você vai falar. Olha para o teu irmão e diga assim: você pode até ser top, mas se tiver descarregado, não serve. Aí se quiser completar, ministerialmente, tá, irmãos? Não adianta. E tem muita gente cheia na igreja, mas quando vai para Jerusalém, está cheio daquilo que é vazio, né? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é convencida que ela é um discípulo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é convencida e ela segue a missão. Ela abandona o pecado, ela pega a carreira e ela vai para cima da missão. E Jesus está aqui agora e Ele está chamando teu nome, Ele está te chamando. E Ele está dizendo: você tem uma missão, a missão não acabou. E a célula é o lugar onde o discípulo é cuidado. Atos capítulo 2, 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui nós encontramos o nascimento da igreja. A igreja crescia no grande ajuntamento, mas também havia uma profunda vida de comunhão. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Compartilhavam a vida. O crescimento bíblico não é apenas a experiência de multidão, é também uma experiência de relacionamento. No grande culto, muitas pessoas podem estar juntas, mas na célula podemos caminhar de maneira mais próxima. Na célula eu conheço você, eu sei a sua história, eu oro por você, eu acompanho você, eu celebro a sua vitória e eu ajudo você quando você está fraco. Isso é discipulado acontecendo na prática. Na célula nós somos trabalhados, na célula nós aprendemos. Pastor, mas eu não estou em célula, então você está em déficit. Pastor, eu não tenho vivido nas células, então você vai ter uma fé rasa, então você não vai conseguir caminhar tão longe, porque tem dias que a gente chega na célula tão cansado, mas a gente sai tão revigorado. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: culto no lar é uma coisa, célula é outra.
Na célula nós podemos falar o que é uma célula. É um grupo pequeno que se reúne, e esse grupo ele é pequeno no começo, mas ele vai crescendo, ele aumenta, depois ele multiplica. Irmãos, fala ou não fala? Quando uma célula ela chega a 30 pessoas, a 20 pessoas, os irmãos não querem multiplicar. E aí quando a gente fala de multiplicar, os irmãos falam: pastor, deixa assim. Irmão, pelo amor de Deus, nunca mais fala isso. Você dizer para a célula permanecer no número que está, você é contra o reino de Deus. Porque o reino de Deus fala de multiplicar. Você precisa orar pela multiplicação da tua célula. Nós não podemos pensar na célula como um clube, mas como multiplicação. Quando ela multiplica, significa que alguém cresceu, significa que alguém entendeu a palavra, que alguém entendeu o discipulado. Ei, você é líder da igreja, você faz parte de um ministério, não está em célula, cuidado. Porque na célula você vai ser alcançado mais rápido. Quantas pessoas têm testemunho aqui? Falo ou não falo? Olha aqui. Tem gente que não está alcançando o que pediu a Deus, porque está em desobediência. A igreja é uma igreja em célula, é lá que você vai ser cuidado e amado. E você não está. Tem gente sofrendo porque não está na célula. Que era para ter uma célula orando pelo teu filho, era para ter uma célula orando pelo teu esposo, era para ter uma célula orando pela tua finança, pela tua saúde, e não está orando. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fizemos agora a nossa última reunião, e a célula de Eliseu ensinou algo maravilhoso. A Valéria falou para nós que eles têm amigo secreto de oração. E pega nessa semana e na outra semana fala quem é. E a liderança aderiu, e nós fizemos um amigo secreto no dia da reunião de líderes de célula. Eu peguei um líder, irmão, todo dia eu oro para ele de uma maneira diferente. Eu oro por todos os líderes, mas dessa vez eu estou orando diferente por esse líder, porque eu peguei ele como amigo secreto. E aí você não vai na célula, e agora acredito que todas as células vão praticar isso. E era para essa célula estar orando com você, era para essa célula estar orando pelo teu filho, era para essa célula estar orando pela tua esposa, era para essa célula estar orando pelo teu esposo, era para essa célula estar orando pelo teu útero para que você engravidasse, era para essa célula estar orando pelo teu relacionamento dar certo. Só que isso não está acontecendo porque você não está ouvindo a voz de Deus, e você não está nessa célula. Deus acrescentava na comunhão. Você precisa participar de uma célula. Você que batizou e não está numa célula, procure uma mais próxima da sua casa. Vai ter alguém orando por você, vai ter alguém jejuando por você, vai ter alguém orando para você lá na cadeira do milagre. Quando acaba a célula, coloca-se as cadeiras e as pessoas sentam, e alguém põe as mãos e ora. Talvez naquele dia alguém vai estar orando pela sua empresa. Talvez naquele dia Deus vai levantar alguém para te dar a resposta que você precisa. O que eu quero que você entenda é que a igreja, ela é um organismo vivo. E se você não faz parte do organismo vivo, você começa a ficar doente. Você precisa voltar para uma célula. A célula não é lugar da gente só brincar, de conversar. A gente tem comunhão, mas é lugar da gente aprender. Lá você pode perguntar. Aqui no culto é difícil todo mundo levantar a mão e perguntar. A gente não vai acabar o culto nunca. Mas na célula você pode. Você pode de chinelo, você pode de bermuda, você pode de camiseta, e ainda tem um lanche no final que você pode ajudar a levar. Sim, senhora. Estou acostumando com isso. Salva de palmas dando aí, irmãos. Graças e paz. Eu frequento uma célula, né? A célula Lugar de Paz, no Converde, 3 lá, né? Converde 3. E há mais ou menos quase uns 5 meses, o meu sogro ele foi diagnosticado com câncer de próstata. E no momento que a gente soube disso, nós começamos a colocar em oração na célula. A nossa célula, eu acredito que aqui só a nossa célula sabia disso. E toda quinta-feira nós colocamos, eu e meu esposo, colocávamos a vida dele na cadeira do milagre. E para honra e glória do Senhor, a semana passada a gente recebeu a notícia que meu sogro ele foi curado. Então...
o que eu quero falar, a célula, eu sempre tive, desde quando eu vim de São Paulo, que eu vim para cá, eu tenho o meu coração queimado por célula, porque é na célula que a gente tem a intimidade de poder compartilhar as nossas dificuldades, e um outro irmão sentar, e a gente orar, e sentir a dor dele, isso é extraordinário. Então, você que não faz parte de uma célula, procure a mais próxima do seu bairro, e vai, porque é sensacional. Amém? Meu pastor. Pensei que o senhor tinha sido arrebatado. Meu Deus. Então, irmão, minha irmã, você precisa participar de uma célula. Você precisa estar presente em uma célula. Eu convido vocês. Depois, eu não sei, a Dani falou aí, lá no Converde 3, tem a célula na casa do Dinei, do Dinei, a minha célula na casa daquele rapaz bonito ali, o Fábio. Fica de pé, Fábio, para o pessoal te ver. Fica aqui atrás da igreja, aqui, ó. Fica aqui. Tem a célula lá em Polônia, se alguém está assistindo, lá na casa do irmão, da irmã Cássia. Tem a célula no centro, perto da Ivone, na casa do Luciano, rua Dr. Cunha Júnior Júnior 1281. Tem a célula da Videira na onde? Coab 3, Antônio Macedo. Tem a célula Cairós. De Paula, rua Joaquim Leonardo de Lima, número 3, De Paula. Célula Hebron, Luciano e Cláudia, rua Prudente de Moraes, 250. Ué. Célula Princípio, Meriam. Ué. Célula Talmundim, Luciano e Tamires, rua Dr. Cunha Júnior, 1281, vai. Pula, agora pode pular. Aí é um vídeo, não dá. Vamos lá, tem mais célula. Fala o nome da sua célula, gente. Eu não vou lembrar, se não falar. O pastor não falou a minha. Fala aí, gente. Ebenezer. Onde é Ebenezer? Henrique de Bias, Nova Tanabi. Célula Life. Quem falou Célula Life? Rua Cunha Júnior 67. Na rua da prefeitura, vai. Meu Deus, é inglês, você falou aí. Bifia Bufari, é isso aí? Eu não vou conseguir falar. Ouve o Marcelo. Célula Amor e Cuidado, Rua Bifia Bufari, 1094. Rua da Creche. Vai lá, tem mais? Tem mais alguma célula? Princípio Rio Preto, São José do Rio Preto. Célula Princípio, lá no bairro Fiel Faustino, Zona Norte, Sete Parque. Já aproveita e vai no shopping. Entendeu? Então, irmãos, tem célula para todo lado. Você tem que participar de uma célula. Cutuca o teu irmão e diga: você aprendeu? Fala, alguém precisa orar por algo da tua casa, ou por você. Então é lá na célula que nós vamos ser cuidados, vamos ser amados. E aí, deu certo, meu filho? Não deu? Então deixa para lá. Nós vamos, eu ia cantar a música, mas não ia dar conta de cantar não, viu, João? E nós vamos ceiar agora. A igreja precisa ser viva. A gente está acostumado a participar de culto religioso. Jesus, ele não era religioso. Jesus andava com o povo. Jesus curou num lugar, curou no outro. Ele não tinha algo específico. Jesus, ele estava perto das pessoas. Jesus, ele abraçou as crianças, deixa elas vir. Você imagina, se Jesus falou deixa elas vir, o que as crianças fez? Correu para cima dele, abraçou ele. Jesus era um cara legal, era justo, mas era legal. Jesus, ele nos ensina muito. Jesus chamou os discípulos: vocês são meus amigos. O servo não sabe o que faz. Mas, gente, se tem um negócio gostoso na vida, é a gente ter amigo, sim ou não? Jesus precisa ser teu amigo. E ele está na igreja, ele está na célula. Não vai dar para falar discipulado hoje. Você precisa desse cara, você precisa desse Jesus. Sabe para quê? Para ele, você precisa disso aqui, ó. E na célula você vai encontrar
Teve gente que nunca teve festa de aniversário, teve na célula. Eu fiz o casamento do Pedro na célula. Na célula. Foi uma festa linda. Na célula, na comunhão. A igreja precisa ter comunhão. Você viu os meninos domingo passado, desceu tudo para cantar aqui embaixo. Que a gente precisa de gente. A gente precisa da igreja. Tem gente falando assim, a igreja é coisa ruim. É nada, irmãos. Tem gente que é ruim dentro da igreja, mas a igreja é maravilhosa. Se tem uma coisa que eu amo, é viver em igreja. Fechar a igreja, até dos outros. E tem gente que fecha comigo. Eu gosto, irmãos, eu gosto de estar com vocês. Não é que eu gosto, mas eu gosto quando vocês choram, falam, abre o coração comigo. Quando a gente se alegra. Quando a gente apresenta um filho com alegria. Quando alguém chega com uma chave e fala, pastor, ora aqui para a minha empresa ou para o carro que eu comprei. Igreja é isso. É o que Cristo. E agora o que nós vamos fazer aqui? Ceiar em família, em igreja, sem religiosidade. Nós vamos ceiar, porque agora nós recebemos novos irmãos para o corpo de Cristo. E um dia, Diogo, nós vamos estar tudo no céu junto, cara. Para uma eternidade, não é para um tempo. Aí a gente vai ceiar. Isso aqui, ó, simboliza. Leia, na próxima, vamos fazer uma tacinha bonita daqueles. Tacinha, sabe? Mais grande. Isso aqui, ó. Mas só para mim, viu, Léo? Não é para todo mundo, não. Só para mim é a grande. Isso aqui, ó, representa o sangue que foi derramado do corpo de Jesus. Isso aqui é para a gente fazer parte de algo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Tem que ser na íntegra. O pão representa o corpo, o suco de uva representa o sangue. Lutero, quando ele foi fazer uma ceia, e de repente um pouco de suco, eu também não tenho coragem de derrubar, não. Eu não sou místico, viu, pastor Cornélio? Mas eu não vou derrubar. Mas cai um pouco de suco de uva no chão, e vive um cachorro, e o cachorro vai lamber o suco de uva. Lutero toca o cachorro. Tem gente que acredita tanto que é o corpo de Cristo, que respeita dessa maneira. Então nós vamos cear com respeito, porque a Bíblia diz que Ele derramou todo o sangue. E para provar, um soldado foi lá e furou a lateral dele. Então quando você vem para a igreja, você aceita Jesus e você batiza, significa que agora você faz parte do corpo de Jesus. E aí é por isso que se chama comunhão. É porque agora nós todos estamos juntos no mesmo corpo. Ele é o cabeça, mas nós fazemos parte desse corpo. A gente já tomou ceia religiosamente e nem sabia que estava fazendo. E agora nós vamos fazer isso de uma maneira tão especial, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço parte do corpo. Um dia eu vou morar com Jesus no céu. Um dia eu vou estar com Ele na glória. Um dia eu vou estar lá junto com Ele, celebrando, adorando, junto com os anjos, Senhor. Eu vou estar lá. Quem vai estar lá comigo? E aí talvez você ainda não se batizou, não aceitou Jesus. Hoje é o dia de aceitar Jesus. Não é o dia de batizar, ou talvez seja. Mas eu não sei. Eu estudando com o Davi, nós entendemos que o Felipe e o Nuca, eles tiveram um período curto, não foi, Davi? Sentaram lá na carruagem, no carro, e foram andando. E aí deu tempo de Felipe, ou Deus parou o tempo, eu não sei.
Mas deu tempo do Filipe pregar para o eunuco, não foi? E aí, então, de repente, ele vê a água e ele fala assim: ó, tem água aqui que impede de ser batizado. Você acredita? O pastor Cornélio falou: você acredita, Júlio? Acredito, então eu vou te batizar. E talvez você está aqui desse jeito nessa noite, mas você precisa fazer parte desse corpo. Gente, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Você tem que mudar a tua história, se consertar, voltar para Jesus, aceitar Jesus, participar desse corpo. Jesus está aqui. E se alguém estiver aqui nessa noite, desde que seja casado, ou que não seja casado, né? Mas que não esteja em pecado, ou que esteja disposto a abandonar o pecado, né? Está cometendo relação sexual da hora aí, mas esteja disposto mas tiver alguém falando assim: cara, é minha hora, eu quero abandonar o pecado e eu vou mergulhar nessa tina aí, que está cheia de creme. Eu vou te batizar. Agora nós vamos cear junto. Você vai pegar esse cálice de suco de uva, você vai pegar o pão, você vai esperar, e nós vamos trocar o cálice, simbolizando comunhão. Lembra, nós cantávamos uma musiquinha assim antigamente, como é que é? Ou a gente cantava, os que não viu de Luma pisou no barro aí, pastora Laura, qual que nós cantava de comunhão, que a gente saía do lugar e a gente ia abraçar os irmãos? Recebi o novo coração do Pai? Recebi o novo coração do Pai? A gente cantava como é precioso, irmão. A gente saía do lugar, e era gostoso, a gente abraçava o irmão e tal. E todo começo de culto o pastor falava isso. E você vai pegar o seu cálice, você vai trocar com a pessoa. Você vai trocar com a pessoa, e depois junto nós vamos cear. Amém. Pai, nós consagramos o suco de uva, consagramos o pão, as uvas, ó Pai. E nós, Pai, somos tão gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor está vivo. E nós estamos aqui nessa noite, numa noite de festa, numa noite de alegria, e nós queremos dizer: eu sei que o Senhor está aqui agora, Pai. E nós queremos te agradecer, Jesus, Espírito Santo. Sabe o que o Senhor fala comigo? Que tem pessoas que que vieram com um peso muito grande, com angústia. E no momento que a gente sair e trocar o cálice, você vai receber um abraço e você vai ser curado na hora. Vamos cantar ela? Vamos adorar? Fica de pé aqueles que são batizados.